Olá, tudo bem? Estamos aqui para compartilhar com você, de homens para homens, a respeito de fé, família e finanças, à luz da Palavra de Deus, para que juntos alcancemos a estatura que Cristo tem para cada um de nós. E hoje, uma visita super especial, Sandinho. Beijo, parceiro. Bom demais. Se você conhece ele como Alessandro, nós o conhecemos como Sandinho aí. A galera já conhece ele bastante. Quero agradecer, inclusive, a Vanessa por ter liberado o Sandinho para ter esse tempo aqui com a gente, para compartilhar da Palavra de Deus. E se você acha ou conhece alguém que está totalmente perdido e acha que não tem solução, é porque você ainda não conhece a história do meu amigo aqui. Nós vamos compartilhar muito com você aqui essa noite. Que você esteja atento para ouvir da palavra do Senhor, que seu coração esteja aberto. Tire um pouco das distrações e vem ouvir o que a gente tem para compartilhar aí com você. Começando então o nosso bate-papo, vou perguntar para o Sandinho aqui. Sandinho, como é que começou a sua história com Jesus? A pergunta que a gente faz sempre aqui. Como, onde e quando? Como foi? Bom, como foi? Boa noite, gente. Eu quero agradecer aqui, primeiramente, o David. Bom, como foi? Eu era bem jovem, tinha ali por volta de 10, 11 anos, né? Eu tinha perdido ali o meu pai, né? E nessa que eu perdi o meu pai, eu senti um vazio no coração, grande, né? E eu tinha alguns amigos que iam à igreja, né? E aí um dia eu fui com eles fazer uma visita, né, mas eu senti uma presença maravilhosa e eu fiquei muito curioso, né, porque eu vi as pessoas falar, né, sobre o Senhor, sobre Jesus. E o primeiro contato, assim, como foi através de um convite de um amigo que eu fui à igreja a primeira vez com 12 anos de idade. Então, e você já até antecipou aí a resposta da segunda pergunta, quando foi, então, com 12 anos de idade, ainda meio que ele fazendo a transição de criança para a sua juventude. Quando foi? Cara, quando eu tinha 12 anos, né? Hoje eu estou com 39, então assim, já tem bastante tempo, né? E foi na igreja metodista wesleyana, ali no bairro Alvorada, né? Então assim, eu tive o primeiro contato com Cristo aos 12 anos nessa igreja. Depois eu passei por um período, né, afastado dos caminhos do Senhor, mas vamos falar muito sobre isso ainda. Maravilha! Bom, então se você está curioso para saber sobre a história do Sandinho, ele vai dar uma pincelada aqui para nós, antes da gente entrar nos temas principais. Fala um pouquinho para nós, quem que é o Alessandro, quem que é o Sandinho? Bom, hoje, né, restaurado, recriado, né, por Cristo, mas eu fui um homem, né, eu fui um jovem, como muitos, né, por aí, né, sem compromisso nenhum com o Senhor. Então eu tive esse contato com o Senhor aos 12, fiquei até os 15, dos 15 eu afastei, passei 11 anos afastado da presença do Senhor, né, e depois eu cansei dessa vida, eu cansei do mundão, eu cansei, né, de sofrer, e aí eu tive que voltar para a presença do Senhor. E hoje já tem 14 anos que eu estou com Cristo, casado, 2 filhas, uma família poderosa em Deus, congregando, firme na palavra. Maravilha, bom demais, maravilha. Pessoal, é o seguinte, se você não conhece ainda o Sandinho, a gente vai deixar aqui embaixo, como de costume, o Instagram, e aí você pode entrar lá e verificar a história dele. Ele também compartilha algumas palavras, e aí a ideia principal nossa é a transformação de mente. Como eu tenho dito aqui, como nós temos falado, Romanos 12:2, a gente precisa transformar a nossa mente para que a gente experimente algo maravilhoso no Senhor. Sem essa transformação, não é possível você experimentar algo extraordinário em Cristo. Como nós falamos aqui, nós vamos trabalhar nas questões de fé, família e finanças, e dando o nosso pontapé. Sandinho, compartilhe com a gente aí. Você falou a respeito de que você estava na presença, saiu da presença e aí, tempos depois, retornou. Quando a gente fala de fé, a gente fala na condição de que em algum momento das nossas vidas nós precisamos ou estávamos necessitados, de fato, dessa fé de encontrar com Jesus para transformar. O que precisou ser transformado em você? Bom, na primeira vez que eu estive, né, na presença de Deus,
o fato de eu ter saído da presença do Senhor, ter deixado a igreja, né, ter deixado de caminhar, eu acho e acredito que muitas pessoas passam por isso, David, foi o fato de não ter o conhecimento da palavra, de não ter a sabedoria, porque foi uma situação adversa dentro da igreja, né, e eu não tive sabedoria e o discernimento para resolver, então eu deixei de caminhar com o Senhor por conta disso, né, e eu paguei um preço muito alto, eu fiquei 11 anos fora da presença do Senhor, né, então eu, nesse tempo todo, eu bebi, eu usei drogas, eu fui dependente químico, eu mexi com muita coisa errada, fui preso algumas vezes, então assim, eu passei por lugares, por situações muito difíceis, por falta desse conhecimento. E o interessante é que quando eu volto depois de 11 anos, acontece a mesma situação, semelhante à primeira. Que te forçou a sair, tentando te colocar fora de novo do processo de transformação. Exatamente, aconteceu a mesma coisa, muito semelhante. E aí eu tive um entendimento da parte do Senhor. Falei assim, meu Deus, agora eu entendi. Por quê, irmãos? Porque a gente precisa buscar conhecimento em Deus. E nós vamos falar muito sobre isso aqui. Por quê? Porque o fato só da gente ir à igreja ou estar na presença de Deus é muito vazio. A gente precisa adquirir o conhecimento. Em Romanos 10, capítulo 17, a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais a gente ouve a palavra de Deus, mais fé é gerada no nosso coração. E quando a fé é gerada no nosso coração, a gente adquire conhecimento. Né? Então, eu tenho aprendido muito com isso, né? E tem sido assim maravilhoso, né? Estar na presença de Deus. Os problemas não acabaram, os problemas continuam os mesmos, né? E até de vez em quando aparecem uns problemas até maiores, mas é por causa da fé, irmãos. A fé vem pelo ouvir a mensagem de Deus, e a Bíblia é poderosa. Todo assunto que a gente tocar aqui hoje nessa noite, se a gente for na palavra, a gente tem uma resposta. Qualquer assunto. Maravilha. O Sandin até colocou aqui como um tópico para nós a respeito de conhecimento do Senhor. A Bíblia vai dizer que nós devemos nos esforçar para conhecer a Jesus, porque o conhecimento de Jesus vai nos libertar de toda a escravidão que nós vamos acumulando ao longo do tempo. Se você ainda não conheceu o Senhor, ainda não se relaciona com Ele, provavelmente você está ligado a alguma prisão, algo que esteja cegando sua visão ou seus ouvidos de progredir ou até mesmo alcançar algo extraordinário. Nós como igreja, Sandinho, quando a gente está indo aos cultos, que seja às quartas, aos domingos, a ideia é que nós compartilhamos aqui a respeito de um culto de celebração. É claro que nós somos ministrados. Detalhe que você falou é que é necessário que durante o decorrer da semana nós nos esforcemos em ler a palavra, ter um relacionamento com o Senhor, porque só aos domingos a gente não consegue manter esse relacionamento aceso. É necessário então a semana para que a gente continue com essa chama acesa, e nessa semana que a gente consegue adquirir mais conhecimento do Senhor. Isso, assim, o conhecimento em Deus, irmãos, é o seguinte, é um alimento diário, é como se fosse uma refeição. Todo dia a gente almoça, certo? Então, todos os dias também a gente precisa alimentar o nosso espírito. Porque a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que Deus, Ele olha depois de tudo pronto e Ele fala: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ou seja, Deus nos criou para a gente ter um relacionamento com Ele. Agora, quando eu não alimento o meu espírito, né, que nós somos um espírito que habitamos no corpo e possuímos uma alma. Então existe ali uma diversidade entre o espírito e a nossa vontade. A vontade da pessoa sem alimentar o espírito é de não ler a Bíblia, é de não ir na igreja,
é de não fazer, é de não ler um livro, por exemplo. Mas quando eu tenho essa consciência que eu preciso alimentar o meu espírito, aí fica tudo mais fácil. Porque eu preciso alimentar o meu espírito para que eu permaneça firme na presença de Deus. Porque assim, irmãos, só no domingo é muito raso. É muito raso. E um detalhe, irmãos, a gente tem um adversário e esse adversário conhece muito de Bíblia. E um detalhe importante, ele morou muito tempo no céu. Ele é o adversário, o nosso inimigo. Então, a gente precisa ter essa consciência de estar firme na palavra, firme no conhecimento, para que a gente não se distraia. Maravilha, Sandinho. E como que essa fé trabalhada em nós, ela gera disposição no servir? Como que você entende a respeito disso? O que você pode compartilhar com a gente? Olha, a gente pode olhar, por exemplo, para a vida de Pedro. Pedro, antes da cruz, ele era um cara, ele era um discípulo de Jesus, muito atrevido, e ele queria saber de tudo. Mas depois da cruz, que ele vê o sacrifício, vê que Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou, Pedro é transformado. Antes da cruz, ele era um cara que era muito curioso. Ele era muito curioso. E aí ele era muito atrevido também, ao ponto, de Jesus olhar para ele e falar assim: arreda de mim, Satanás. Só que depois da cruz, Pedro muda. Por quê? Porque ele entendeu o propósito e o chamado dele em Deus. A gente vai olhar para a Bíblia e aí a gente vai perceber que na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas aceitam Jesus. Na segunda pregação de Pedro, 5.000 pessoas aceitaram Jesus. Por que ele não estava pregando antes da cruz? Porque ele ainda não entendia de fato qual sacrifício que Cristo ia fazer. Então é esse sacrifício e essa posição que a gente precisa assumir. Poxa, Jesus Cristo desceu na terra, ele veio aqui, nasceu, cresceu, morreu por mim. É mais ou menos assim, toda dívida que você tem agora, foi alguém lá e pagou sua dívida, você não deve mais nada. Você vai ser grato a essa pessoa? É essa gratidão, meu irmão. É essa disposição que a gente tem que ter em Cristo. Porque agora ele veio, pagou o preço. E agora é comigo e com você, anunciar as boas novas do Senhor. Então a disposição em Deus, a gente só adquire com o conhecimento da palavra. E que à medida que a gente vai conhecendo a palavra, a gente vai tendo revelações, criando um relacionamento com Deus. E Deus vai dando estratégia e vai acontecendo coisas sobrenaturais. Então a gente precisa fazer isso, ter essa disposição em Deus. Olha, muitas vezes pessoas não têm servido a Deus porque não têm alimentado o seu espírito. Muitas vezes pessoas não têm servido ao Senhor porque não têm lido a palavra e não têm a consciência de fato aquilo que Cristo fez na cruz. Então, irmãos, é tempo para a gente acordar e a gente colocar em prática todo esse amor incondicional que Deus derramou sobre a terra, entregando o seu Filho Jesus. Top! Pessoal, às vezes parece, a gente compartilhando isso daqui, então vários vídeos, eu compartilhando, o Sandinho na página dele, até mesmo o Jéssico e demais pessoas que a gente vai trazer aqui para compartilhar com você. A vida cristã parece uma utopia, algo fantasioso, mas não é. É real e é transformador quando você dá espaço para que o Espírito Santo de Deus ele faça morada no seu coração, pegue tudo aquilo que era velho, jogue fora e faça tudo novo. Porque a promessa do Senhor é que Ele fará tudo novo à medida que você dê espaço para que Ele atue em você. Sandinho, para que isso se torne não só verbal aqui, como eu dizendo, eu quero que você explique para o pessoal, principalmente para os homens que estão nos vendo, qual que é a grande diferença de viver uma vida sem Jesus e uma vida agora com Jesus, nesse intervalo que você passou fora? Bom, David, sinceridade, eu vou falar sinceridade aqui. A diferença, ela é gigantesca para quem está em Cristo e para quem não está em Cristo. Para quem não está em Cristo, irmão, está condenado, está trilhando para o inferno. E não sou eu que digo, é a Bíblia que diz.
mas aquele que está em Cristo. A Bíblia fala assim que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Ou seja, qual que é mais fácil? A gente viver aqui na Terra da forma que eu quero, né? Sem ter o compromisso com Deus, mas vivendo aqui 70, 80 anos, ou viver com Cristo aqui na Terra, né? E ter uma eternidade, sentar na mesa junto com Ele. Bom, quando eu não ia na igreja, quando eu estava afastado dos caminhos do Senhor, né? Eu bebia, eu usava droga. Irmãos, tinha vezes que eu começava numa sexta-feira e eu ia parar no domingo, sabe? Então, assim, uma vida depressiva, uma vida triste, né? Uma vida muitas vezes querendo apagar os problemas na cerveja, na droga, na dependência química, né? Essa é uma vida que ninguém quer. Essa é uma vida que ninguém quer para você mesmo, né? A gente sempre se compara com o outro. Eu não tenho coragem de fazer isso. Mas aqui eu estou dando um exemplo aqui sobre bebida, né, e droga, mas tem outras coisas envolvidas. Por exemplo, uma pessoa longe da presença de Deus é uma pessoa que talvez ela não honre a sua família. É uma pessoa que talvez tem dificuldade com o seu próprio eu. E quando a gente está em Cristo Jesus, a gente percebe algumas coisas que são palpáveis. Por exemplo, a palavra de Deus nos ensina a gente ser humilde. A palavra de Deus nos ensina a gente ter mansidão. A palavra de Deus nos ensina a gente ser honesto. Então, irmãos, o mundo inteiro ele é regido pela palavra do Senhor. E aí tem gente que acha que não. É sim. Por exemplo, matar uma pessoa é certo ou é errado? Errado. É errado. Por exemplo, vou te dar outro exemplo agora. Trair a sua esposa é certo ou é errado? É errado. E tudo isso, irmãos, está na palavra de Deus. Então, ou seja, tudo que está escrito na palavra é de suma importância. Eu falo e digo que a palavra de Deus ela é mais atual do que o jornal que passou hoje na hora do almoço, ou que vai passar amanhã. É muito atual a Bíblia. Então a diferença é gigantesca para quem está em Cristo e para quem está fora da presença de Deus. Top. Como a gente estabeleceu aqui a questão de falar a respeito de fé, nós vamos agora entrar na família. Como que... Agora a gente fala de família em dois aspectos, dois tempos diferentes. Nós vamos falar agora do Sandinho antes da conversão na família e o Sandinho depois da conversão na família e agora agregando a sua família. Vamos falar com seus pais, irmãos e aí agora a gente vem para a família, sua esposa, seus filhos. O que a fé, essa transformação causou em você dentro da sua família? Bom, antes, né, na minha própria família, eu sempre fui, assim, muito... Como que eu posso dizer, irmãos? Eles não tinham muita expectativa em mim, pela vida que eu tinha, né? Uma vida de bebida, uma vida errada, uma vida de usuário de droga, enfim. Chegou um tempo que nem eu tinha perspectiva, tanto de ouvir falar... Eu falei, rapaz, pior que eu não tenho perspectiva de vida nenhuma mesmo, sabe? Então, assim, chegou um tempo, quando eu fui dependente químico, chegou um tempo na minha vida que eu usava crack todos os dias, né? Então, eu usava crack ali todos os dias, era uma forma ali de eu me esconder, né, de alguma maneira, do mundo. E aí, eu fui muito exposto a isso, né? Porque eu lembro que todo mundo ficou sabendo, né? Então, assim, uma notícia muito ruim. E aí eu perdi todo o crédito, toda a credibilidade da minha família eu perdi. Mas, quando eu retorno para a casa do Senhor, Deus, Ele faz uma transformação na minha vida. Então, eu não conhecia minha esposa nessa época, e aí eu volto para Jesus, e aí então eu começo um processo. Por quê? Porque eu estava cansado daquela vida que eu tinha, sem credibilidade, sabe? Não tendo perspectiva de vida. E aí eu cansei, cara, eu voltei para Jesus. E aí a partir desse momento, aí então eu começo a construir
no Senhor. Então hoje, por exemplo, eu com 4 meses que eu estava na igreja, eu conheci a minha esposa, que é hoje, né? Graças a Deus, a Vanessa. A gente tem 13 anos juntos. Que bênção. Temos 11 anos de casados, temos 2 filhas maravilhosas, né? Tem a Naessa de 7 anos agora e tem a Alessa que fez 4 anos agora. Então, assim, a transformação foi muito sobrenatural o que Deus fez. E no caminho disso tudo, né? Eu perdi o meu pai muito novo, né? Eu tinha 10 anos quando eu perdi meu pai. O fato de eu ter perdido meu pai, né, a falta da paternidade de pai, né, eu senti um peso muito grande sobre isso, né, e aí eu volto para Jesus e aí eu tive a oportunidade de pregar para minha mãe num leito de hospital. Muitos sabem dessa história, você que não sabe eu vou contar agora. No leito de hospital, minha mãe estava acamada, não estava andando, e eu falei para ela, eu falei assim: mãe, a senhora sabe que eu aceitei Jesus. A senhora sabe que a minha vida foi transformada em Deus. E hoje nós estamos aqui, e assim, sinceridade, mãe, a senhora já está numa idade, né, muito avançada. E eu queria demais que a senhora vivesse tudo isso que eu vivi em Deus. Eu sei que talvez a senhora não possa acreditar, mas olha para mim, se a senhora me vê, né, o seu filho, né, foi transformado. E aí ela me surpreende, porque ela fala assim para mim: meu filho, eu quero aceitar esse Jesus. E eu falei para ela o seguinte, falei assim: se a senhora confessar esse Senhor, o Deus que eu conheço, a senhora vai sair do hospital andando. E aí ela estava com uma complicação nos pulmões, e aí ela aceita Jesus, faz uma oração de confissão comigo, né? E aí no outro dia eu saio cedo do hospital, e aí eu mando no grupo da família, eu falo assim para eles que minha mãe vai sair do hospital. E eles falaram: como que ela vai sair? Ela não está conseguindo nem andar. E aí o poder de Deus entra então em operação, através de uma palavra. E aí ela é transformada em tempo de 3 dias. Ela volta a andar, volta a comer e volta a ficar mais forte. E aí ela ganha a alta do hospital. E quando ela ganha a alta do hospital, ela volta para casa. Irmãos, olha isso. Quando ela volta para casa, a gente queria fazer um rodízio com ela lá. Ela falou que não queria, que todo mundo podia ir para sua casa, que se ela passasse mal, ela ligava para a gente. E aí passou 3 meses mais ou menos. Foi no dia que ela faleceu. Eu ia lá de 2 em 2 dias, a gente estava indo com muita frequência, eu, meus irmãos, meus sobrinhos, muita frequência. E aí no dia que ela faleceu, irmãos, isso aqui que eu vou te falar é forte, é muito forte. Quando eu fui lá, eu fui a última vez ela na quarta-feira. E aí a gente achou ela na sexta-feira. Na sexta-feira eu ia lá. Eu estava num compromisso na igreja e eu ia na casa dela na sequência. Eu recebi um telefonema que ela tinha falecido, que tinha achado ela lá. Ela morreu na quarta-feira à noite. Quando eu cheguei, qual que é quando você falou assim pra mim: Alessandro, vem aqui em casa. E eu sei a sua fisionomia. Só que naquele dia, irmãos, quando eu fui lá ver ela, não era ela que estava lá, porque já tinha passado 2 dias, então ela já estava bastante inchada e estava irreconhecível. E aí, irmãos, eu saio da casa dela, né? Estava um ambiente muito ruim e eu saí. Quando eu saí, o Senhor ministra no meu coração. O Senhor fala assim para mim, ó: pensa numa garrafa de Coca-Cola, de refrigerante. E aí eu falei: tá, Senhor, pensei. Aí ele falou assim: quando toma o líquido, o que acontece? Falei: guarda na geladeira, né? Você pega a Coca gelada, tomou, você guarda na geladeira. Ele falou assim: quando acaba? Falei assim: quando acaba, pega a garrafa e joga fora. O que você viu lá dentro foi uma garrafa PET vazia, não era ela mais. Lembra da confissão que ela teve. E para testificar que sou eu, abre em João capítulo 5, versículo 24. A Bíblia diz que em verdade vos digo. Na hora eu abri a palavra de Deus. Em verdade vos digo. Aquele que crê em mim, crê no Pai que me enviou, não morre, mas tem a vida eterna.
passa dessa morte para a vida. Então, quando eu venho para Cristo, o fato de eu ter vindo para Cristo, de ter pregado para minha mãe ter ido para a glória para o Senhor, já valeu a pena demais. Mas a gente está aí na caminhada, rompendo, e isso fortaleceu demais a minha fé. Pensa só, você poder anunciar as boas novas para a sua mãe e a sua mãe ser salva. É maravilhoso isso. Maravilhoso, maravilhoso essa história. Eu confesso que eu não sabia dessa história, fiquei sabendo junto com vocês aqui. Algo interessante que o Sandin falou aqui, e eu quero que ele fale mais um pouco a respeito. Quando a gente é convidado muitas vezes para um culto, para ouvir de Jesus, logo em seguida vem a frase: você aceita Jesus? A Bíblia diz que nenhuma das coisas que Jesus faz é por força, mas sim por consentimento. Nós precisamos consentir que Ele entre no nosso coração, faça toda a limpeza, faça morada, transformação. E a Bíblia diz que, segundo, inclusive ministrou o Sandinho aqui, aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. E Cristo garante para nós uma vida eterna. Inclusive, nós vemos também escrito na Bíblia que aqueles que estão em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação. Então, tudo aquilo que ficou para trás é vida nova a partir do momento do aceite a Cristo. Como que é, Sandinho, esse aceitar a Cristo? Por que existe essa pergunta, como eu antecipei aqui alguns aspectos, de que Ele não força nada e Ele quer que nós o aceitemos? Então, o fato de aceitar Jesus, David, é o seguinte: quando alguém recebe, né, Jesus Cristo, a conta no banco não cai dinheiro, né, o cabelo não melhora, né, os olhos ficam a mesma coisa, né, e o seu peso continua o mesmo. E se não dá uma balanceada ali, até aumenta, né? Pode até aumentar o peso. O fato da gente aceitar Jesus como o nosso Senhor e Salvador é algo do coração. Por quê? Porque a mudança para quem está em Cristo é de dentro para fora. Pensando, como que eu vou aceitar, cara, Jesus Cristo como... Cara, eu nunca vi. Irmãos, não tem como explicar. É só para quem está em Cristo Jesus, que vive isso todos os dias, que a gente... Não, peraí que eu... Peraí. O fato da gente aceitar Jesus, né? A diferença, né? Não tem como a gente ver, mas a gente precisa crer, né? Todo aquele que crê no Senhor será salvo. E a gente vive numa época, David, da igreja, onde que a gente só vê a história de Jesus por relatos. Mas o interessante é que a Bíblia, ela não foi escrita durante 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. A Bíblia foi escrita durante muito tempo. E o mais interessante ainda é que tudo que está na Bíblia acontecendo nos dias atuais está lá, está tudo escrito lá. Então não tem como a gente não acreditar nesse Senhor e nesse Salvador. Então, de fato, irmãos, Cristo, Ele é o caminho. E a partir do momento que a gente aceita o Senhor, algo é transformado, algo é mudado dentro de nós. Irmãos, se a pessoa tiver problema de saúde, ela é curada. Se a pessoa tiver problema no trabalho, esse problema cessa. É algo assim sobrenatural. O fato da gente estar com Cristo, a Bíblia vai falar assim, que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Em Efésios fala assim que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção. Ou seja, para aquele que aceitou Jesus, meu irmão, você já é abençoado. Só que em Tiago, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia vai dizer assim, que é motivo de grande alegria quando a gente passar por provação. Quem aceita Jesus, porque tem muita gente que tem essa ilusão. Não, vou aceitar Jesus, os meus problemas vão acabar. Não, não vai não. Vai vir problema, vai vir aflição, vai vir pressão, vai vir adversidade. Só que o fato de mim e de você estar com Cristo Jesus nos garante a vitória. Oh, glória! A Bíblia fala assim que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Cristo já pagou o preço. Agora nós precisamos estar nessa posição
junto com ele, crescendo, avançando e prosperando. Maravilha. Pessoal, para finalizar agora essa tópico família, nós não poderíamos deixar de dar credibilidade às nossas esposas, porque fazem um papel essencial, ajudadoras, cooperadoras, para que nós desempenhemos o nosso papel como aqueles que ministram a palavra de Deus, aqueles que se dispõem para ser usados por Deus para compartilhar com outras pessoas. E Sandinho, me fala um pouco como que foi essa cooperação da Vanessa, como tem sido essa cooperação da Vanessa em todo o seu ministério, na sua casa, cuidando das suas filhas. Bom, isso aí não começou de agora. Quando eu volto para Jesus, eu entro então num compromisso com o Senhor. Entenda, irmãos, quando eu e você fazemos aliança com Deus, Deus mantém a sua aliança. Quando a gente pega na história, e aí eu quero deixar esse contexto aqui, quando a gente pega na história, Deus faz aliança com Abraão, essa aliança é quebrada. Deus faz aliança com Noé, essa aliança é quebrada. Deus faz aliança com Moisés, essa aliança é quebrada. Todas as alianças que Deus fez, Deus sempre permaneceu no mesmo local. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é poderoso e ele não mente. Então, quando eu volto para Cristo, eu faço uma aliança com o Senhor. Aí que entra a Vanessa. Porque eu faço uma aliança e aí eu falo para o Senhor: Pai, eu preciso de uma mulher que vai andar comigo. Preciso de uma mulher que vai me respeitar, uma mulher que trabalhe, que estude, uma mulher que tem um carisma. Irmãos, eu coloquei muitas qualidades diante do Senhor. E aí eu fiz essa aliança e permaneci firme. E aí teve um processo, né? Então a Vanessa foi fruto de oração. Então eu com 4 meses eu faço esse propósito com o Senhor. E aí depois de um tempo ela aparece na minha vida. Então a gente construiu tudo isso. Mas a Vanessa é fruto de oração. E quando a gente, depois eu fui ficar sabendo disso, porque a Vanessa também estava num propósito de oração já tinha 1 ano e meio. E eu tinha voltado para a igreja 4, 5 meses. Ou seja, ela estava orando e eu ainda estava no mundo. Entende? Depois que eu venho para Jesus, aí eu tenho um período e a gente se conhece e a gente coloca, e um fato muito importante, David, que eu sempre falo quando a gente vai aconselhar jovens, vai aconselhar família, eu com 26 anos, a Vanessa com 18, a gente senta, fala sobre um relacionamento, fala sobre o objetivo e a gente tem um período de oração. A gente não atropelou as etapas, a gente fez tudo certinho, sendo maior de idade, eu já trabalhando, a Vanessa já trabalhando, então a gente tem um propósito, a gente estabelece um propósito, oramos 3 meses, depois desses 3 meses eu vou conhecer a casa dela, ela vem para conhecer minha casa, eu conheço o pastor onde ela congregava, depois ela conhece o meu e a gente começa um propósito. Em Deus, porque a gente lá atrás, há 13 anos atrás, a gente já tinha como objetivo na onde que a gente está hoje. Hoje tem muito relacionamento que não dá certo. Por que não dá certo? Porque falta propósito. A Bíblia fala assim que quando a gente se une à nossa esposa, a gente se torna uma pessoa só. Então, ou seja, agora não é o meu dinheiro, é o nosso dinheiro. Agora, não é aquilo que eu acho, é aquilo que nós achamos. Então, isso tem uma diferença muito grande. As pessoas perguntam, uma vez a gente foi fazer um aconselhamento na casa de uma família, chegou lá, o cara tinha 30 anos de casados. Eu falei, não, gente, eu vim aqui aprender com vocês. Como é que é para chegar até os 30 anos de casado? E aí a gente resolveu ali, tomando um café com 2 minutos de conversa. Porque a família... o fato da família ser construída em Deus, existe uma blindagem. Então, tem muita coisa que não acontece porque nós somos blindados pelo Senhor. Por quê? Porque teve propósito,
teve renúncia, teve muita coisa, né? E às vezes as pessoas querem atropelar as etapas, né? As pessoas querem morar junto primeiro para depois casar. As pessoas querem ter um relacionamento primeiro para depois não sei o quê. Então, hoje está muito acelerado. E dependendo do lugar que a gente falar, isso aqui que a gente falou, o povo ri da cara da gente. Que? Propósito? Para quê? Mas aí é que está a grande diferença. Então, hoje a Vanessa é uma mulher de Deus, bênção demais a minha vida. E nós estamos juntos, rompendo em fé. Até o último dia, a vinda de Cristo. Até o último dia, se Deus quiser. Pessoal, vamos agora adentrar no nosso último tópico, que é finanças, pegando um gancho aqui que o Sandinho disse, na questão familiar. E eu acredito que pode ser que isso aconteça com você, e aí parece que está sendo muito comum. Nós vemos de uma forma meio anormal, no meio evangélico, de que a esposa pedindo grana emprestada para o marido pedindo grana emprestada para a esposa, e nós não reconhecemos isso. Nós reconhecemos que a casa é um só, financeiro é um só, é tudo nosso. Então, se houver necessidade, às vezes, de comprar um presente nosso, a gente vai usar para comprar. Não tem essa diferença, não tem esse pedido de empréstimo. E como é que foi para vocês? Você falou a respeito de processos. Esse processo foi desde o início ou foi sendo lapidado? Ou foi mais difícil de instalar esse processo na sua casa? Bom, você fala o processo financeiro? Financeiro, como a mentalidade da Vanessa, a sua mentalidade financeira, juntar os dois para se tornar essa visão de um só. Bom, é o seguinte, o financeiro, ele faz uma diferença gigante no casamento. Tem muitos casamentos que acabam por causa do financeiro, né? É como você já deu alguns exemplos aqui. Mas eu e a Vanessa, a gente se preparou bem. Não vou dizer hoje aqui que a gente é perfeito nisso, porque a gente estamos num processo e aprendendo todos os dias, né? Por exemplo, o mês de dezembro agora que passou, a gente teve um problema, né, de finanças gigantesco. Mas o que a gente fez para compensar isso? Confessando a palavra, confessando a fé. Porque a fé, nesses momentos de pressão, de adversidade, que a fé age, que Deus age através da sua fé. Então, ou seja, qual que é o mais fácil quando tem um problema financeiro dentro de uma família? É separar. Para lá, para cá. É o seguinte, isso aqui é meu, isso aqui é seu, vamos acabar por aqui. Isso é o mais fácil e é o mais comum que acontece nas famílias. Agora, quando tem um momento, né, de pressão, que aí você se une e aí você coloca a palavra em prática, isso faz uma grande diferença. Então, assim, a gente administra bem, né? Eu fico até surpreso, né, pelos compromissos que a gente tem e a forma que Deus vem trazendo o recurso, né? Às vezes, irmãos, a gente olha assim e fala, meu Deus do céu, vai dar certo, vai chegar. Mas aí a carne fica assim, você não vai dar conta, você não vai dar conta. E a gente sempre ali estimulando a fé. Porque se a gente não estimular a nossa fé, o problema, né, o financeiro pode nos engolir. Então, como é que a gente sobressai nisso, né, sobre relacionado a dinheiro, que a gente tem que ter muito cuidado? É declarando a palavra do Senhor e tendo muita calma sobre as finanças. Irmãos, não é o fim do mundo. Tudo pode se resolver e não se desesperar. É unir força e andar junto num propósito. Ter decisões corretas em Deus para que tudo dê certo. E o legal que o Sandinho está falando aqui a respeito das finanças de casais, elas precisam ser trabalhadas em dupla. Não há como você tomar uma decisão que vai ser referente à sua casa sozinho. Assim como a sua esposa não vai tomar uma decisão referente ao financeiro da sua casa sozinho. Então, tome essas decisões, converse com a sua esposa para que, se houver algum tipo de problema financeiro, resolvam juntos. Assim como a gente tem feito aqui em casa também. Há uma transformação de mentalidade a respeito, inclusive, como o Sandinho disse,
professar mesmo a palavra de Deus, e para que isso torne em nós, cada vez mais, torne como se fosse carne em nós. E eu compartilhei aqui com o pessoal, Sandinha, a respeito disso que você falou. Quando a gente está com um problema financeiro, a gente precisa realmente declarar palavras para que o problema financeiro não se torne maior do que o Deus que a gente serve. E o Deus que a gente serve é capaz de superabundar em tudo aquilo que a gente faz. Em Gênesis 26, conta a história de Isaac, que naquele tempo havia aridão, a terra não dava frutos, mas ainda assim ele foi lá e plantou, e Deus fez com que ele colhesse 100 vezes mais. Inclusive foi dito aqui nessa conversa a respeito de fé, e a fé sem obras ela é morta. Então, ainda que eu tenha fé e não execute uma ação para que a fé produza frutos, eu vou estar ali com os braços cruzados, esperando que o Senhor faça algo, e Ele esperando que eu tome um primeiro passo para que Ele haja sobre aquilo. Até porque, David, o problema, ele tem uma voz. Por exemplo, a gente vai na nossa geladeira, abre e não tem 1 quilo de carne. E aí? O problema já fala. Tá sem carne, hein? Tá feio. Então, quando chega o boleto, o boleto chegou. A boleta é de R$3.000. Então, as circunstâncias falam com a gente. Então, nessa medida de fé relacionada ao dinheiro, nós precisamos também sobressair. E não apegar naquilo que está sendo proposto para nós. Porque a circunstância fala com a gente. E se a gente não se posicionar em fé, a gente não consegue romper. Não consegue fazer o que tem que ser feito. Maravilha. Sandinho, existe um versículo na Bíblia que talvez nós entendemos ele de forma errada e isso tem trago muitos problemas para nós. A Bíblia diz que Jesus, falando em Mateus 6, ninguém pode servir a 2 senhores, porque Jesus considera inclusive o dinheiro, mamon, como um senhor que pode dominar o nosso coração. E a Bíblia tem um versículo, o versículo é o seguinte: se você se prostrar diante de mim, me adorar, eu vou dar o que você quiser. Você vai ter todas as coisas. Só que as pessoas acham que Jesus falou isso, que é uma promessa de Deus. E essa é uma promessa de Satanás. Como que a gente pode ouvir isso, entender de uma forma diferente e não deixar com que o dinheiro tome conta do nosso coração? Olha, nessa passagem que o David citou aqui, essa parte, foi quando Jesus é tentado por Satanás no deserto. Ou seja, quando isso aconteceu, e de fato aconteceu, a gente precisa entender todo o contexto daquilo ali. E eu tinha uma dificuldade muito grande de entender. Na verdade, eu lia, né, e aí eu tirava minhas próprias conclusões. Né? Mas depois que eu fui estudar, porque a Bíblia fala assim que a vontade de Deus é que todos alcancem um pleno conhecimento. Então, quando tem o conhecimento, né, aí você consegue, então, absorver mais essas questões. Então, quando eu fiz o Rema, e eu queria falar do Rema aqui, que é um centro de treinamento bíblico, né, é a maior escola bíblica do mundo, e nós temos uma unidade aqui em Uberlândia. Né? E quando eu conheci essa escola, e lá vai tratar sobre vários assuntos, é um curso de 2 anos, né? Esse ano vai ser 2 aulas por semana, então são professores de alto nível, e tudo isso você aprende no Rema. Todo esse contexto financeiro, de fé, como fazer, como agir, você aprende nessa escola. Aí você aprende na escola e aplica na sua vida. Então, essa passagem, né, que fala que eu vou te dar tudo, é porque é o seguinte: lá no início de tudo, Deus cria todo um planeta e aí coloca o homem lá para desfrutar e governar. Só que o inimigo, Satanás, ele vem e faz o homem cair. Adão e Eva então caem. Por quê? Porque comeu o fruto. E ali eles entregam, pelo pecado, entregam todo mundo nas mãos de Satanás. Por isso que Cristo teve que vir na terra. A Bíblia diz que Cristo, ele é o segundo Adão.
né? Adão teve a oportunidade lá, depois Cristo veio para conquistar de volta, né, aquele que foi dado para nós, para a gente governar tudo isso. Então, quando Cristo conquista isso, e nessa passagem, quando o diabo apresenta para ele todos os reinos de Deus, Cristo sempre rebate ele com a palavra. Ele fala assim, ó, você está com fome, eu posso te dar comida. E ele fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele fala, cara, transforma essas pedras em pão, você está morrendo de fome. E Jesus rebate ele na palavra. Aparece todos os reinos para entregar para Jesus. Jesus rebate ele na palavra. Então o conhecimento da palavra, para mim, para você, ela é de extrema importância. E eu queria convidar você aqui de alguma maneira, no dia que você quiser, em uma aula demonstrativa nesse curso, você vai ver o tanto que o nível é alto. Então tem muitas palavras que as pessoas colocam, tem muitas coisas que as pessoas colocam que não é verdade. Existe um contexto, existe uma história sobre tudo aquilo. Então a gente precisa prestar bastante atenção quando a gente escutar alguma coisa. Por exemplo, eu congregava e aí na onde que eu estava, eu já escutei que eu era pobre e pecador. Meu Deus, eu era pobre e pecador, eu era trapo de imundícia. Mas como assim? Depois eu fui entender que Cristo morreu na cruz para me dar vida e vida em abundância. Cristo morreu na cruz e levou sobre ele todos os meus pecados e toda a minha condenação. Como que eu era pobre e pecador? A Bíblia diz assim que eu sou mais do que vencedor. Cristo conquistou por mim e agora eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Então a palavra de Deus, ela sempre traz algo para nós, para nos impulsionar nessa terra, não para que a gente viva uma vida miserável. Top, pessoal, top demais. Sandinho, a respeito da questão profissional, como que você encara aquilo que você faz no ambiente de hoje? Porque a gente sabe que a maior parte hoje, se não 70%, não são evangélicos. Como que você trata o seu público sendo esse cara que prega a palavra de Deus, que quer que as pessoas experimentem? É claro que a gente não pode fazer por força, mas sim compartilhando da palavra, esperando que as pessoas recebam. Como que é isso para você, do seu lado profissional? Bom, hoje é bem tranquilo, né, porque precisa ter um equilíbrio, né, e a escola, né, ela traz isso. Né, quando você faz a escola que você conhece, né, que você tem um conhecimento, e aí você então estabelece um equilíbrio. Né, por quê? Porque antes eu queria pregar e falar para todo mundo. Cara, você tem que conhecer Jesus e tal, e isso e aquilo. Mas cada um tem uma história e tem um momento certo, tem a forma certa de abordar. Todas as abordagens que Cristo faz na palavra de Deus, quando ele estava aqui na terra, foram todas as abordagens tranquilas, sem aquela imposição. Então hoje como que eu lido? Eu tenho um equilíbrio, né? Eu não sou aquele cara chatão, mas eu sou aquele cara que se envolve, né? O cara chega ali e tal, eu me envolvo com ele, falo ali, converso diversos assuntos e sempre tenho uma oportunidade de falar do amor de Jesus. Então você não fica sendo taxado como aquele, não, lá vem o crente chato. Não, olha lá, o cara já vai falar de Jesus para mim. Não. Tem a oportunidade de ter um momento certo para a gente falar isso. E a gente conhece muitas pessoas, né? Então hoje também, estendendo aqui, David, sobre esse lado profissional, né, do meu trabalho e tudo, todo mundo sabe o que eu faço, eu mexo com pintura, né? Estou trabalhando agora com consórcio, a gente está trilhando aí também por outros caminhos, né? E a gente também serve ao Senhor, né? Então tudo isso faz parte desse grande propósito que Deus tem para nós. De fato, irmãos, eu e você somos a resposta para alguém. Todos os dias, quando você acordar, você colocar no seu coração e falar assim, cara, hoje eu preciso ajudar alguém. E o ajudar, o mundo já pensa que vai ajudar é o dinheiro. Não, irmãos, talvez uma palavra, talvez é um versículo, talvez é um abraço. Então, quando você sai com esse propósito de casa, Deus te surpreende. Por isso que a profissão, os lugares que a gente vai, é bem tranquilo enquanto a isso. Maravilha. Pessoal, espero que você tenha sido abençoado
com esse nosso bate-papo aqui. Como eu disse para você, a intenção é que nós recebamos mais de Cristo para que nós nos tornemos a estatura que Cristo tem para cada um de nós. A gente cresça e transforme a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos, os nossos ambientes. De fato, é importantíssimo que você entenda que a vida com Jesus, ela sempre valerá mais a pena do que a vida sem Jesus. É garantido para você, inclusive, a vida eterna. Sandinho, muito obrigado pela visita. Muito obrigado pela visita, pelo compartilhar. E finaliza aí. Gente, muito obrigado aí. Deus abençoe sua vida, tá? Continua firme no propósito. Se você quiser, de alguma maneira, né, precisar de uma ajuda, uma oração, você vai colocar aqui embaixo aqui, cara, preciso de uma oração. Eu estou disposto a ir na sua casa, fazer uma visita, orar junto com você e a gente compartilhar mais. Um grande abraço, fica com Deus, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém. Até logo. Valeu.